boa noite a todos. Espero que estejam todos bem para esse momento. E meu nome é Priscila Coller. Eu faço parte do Centro Chico Xavier, já faço parte já há uns 16 anos que trabalho e eu organizo os cursos de educação mediúnica do centro e também há 1 ano e meio eu tenho dado alguns cursos extras dentro da casa de bioenergia, 7 corpos energéticos, reiki, e tem sido muito interessante essas experiências, tá? E hoje, por um acaso, né, um acaso que não existe, né, não existem acasos, foi me oferecido um tema que tem tudo a ver com o que eu estudo muito, com o que eu acredito, né, que seja a explicação para muitas questões da nossa vida particular mesmo, sabe, no nosso dia a dia. E essas questões, elas nos atingem muitas vezes sem que a gente tenha conhecimento do porquê. Então, esse tema, criações fluídicas, que me foi presenteado pelo centro, é um tema que, infelizmente, o tempo vai ser muito curto para explanar. E eu tive bastante dificuldade de colocar ele nesse curto espaço de tempo aqui, tá? Então, eu vou tentar fazer da melhor forma para que vocês tenham o melhor que eu puder dar para vocês em conteúdo, ok? Para começar a falar sobre criações fluídicas, nós precisamos falar sobre algo que a doutrina espírita nos traz, que é o fluido cósmico universal. A doutrina espírita trabalha muito esse assunto no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Gênese, nas obras póstumas, fora os livros da literatura espírita em geral que tratam bastante sobre esse assunto, tá? Mas esse é o início mesmo, o início do nosso assunto, tá bom? Então, para isso, eu vou ler um trecho bem pequenininho mesmo, da Gênese e da evolução em 2 mundos, tá? Então, há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Toda a matéria existente no universo, visível e invisível, tem origem no fluido cósmico, ou matéria cósmica primitiva. Na essência, toda a matéria é energia tornada visível. Então, matéria é energia condensada e energia é matéria em forma radiante. Tá? Então, resultado, tudo é energia, tá? E onde entra, então, esse fluido cósmico universal, que é essa matéria-prima, vamos chamar assim, de uma matéria-prima, que é responsável por tudo que existe. Tudo que existe mesmo, lá das galáxias, das criações que a gente nem consegue imaginar, de tão gigantescas e imensas, né? Essa imensidão do universo, tudo que existe, as estrelas, o Sol, os astros, os planetas, até o ser microscópico, aquele ser que a gente nem consegue enxergar, só com um microscópio. Então, essa matéria, ela é responsável por tudo isso. A diferença é que existem variadas combinações energéticas. E por isso que surgem, né, algumas criações que são mais densas, como uma pedra, por exemplo, e o nosso corpo, por exemplo, que não é tão denso quanto uma pedra, mas também é energia. Isso até Einstein trouxe para a gente, que realmente tudo é energia, tá? Então,
pergunta que nós podemos fazer dessa reflexão: ok, se o fluido cósmico universal é a matéria-prima, ele se cria sozinho? Não. É preciso de um outro elemento para que essa criação aconteça. Esse outro elemento seria o quê? Uma consciência. É preciso de uma consciência. Agora vamos pensar assim: com esse universo perfeito que nos rodeia e onde nós estamos imersos, fazemos parte desse universo, todas essas criações da natureza, com tanta perfeição, horas, quem mais poderia ter criado tudo isso? Qual é a consciência que poderia ter criado tudo com tanta perfeição? O nosso corpo físico é um corpo perfeito. Se ele não é perfeito no momento, não é porque foi a consciência que criou que errou. Não, com certeza somos nós que estamos estragando o nosso corpo, não é verdade? Porque a consciência que criou esse corpo é perfeita. Então, isso nos leva à única consciência que pode ser perfeita na nossa concepção hoje: Deus. Então, Deus pode ser considerado, então, a consciência cósmica. E aí a gente vai caminhando nessa reflexão. A consciência cósmica criou toda a natureza perfeita, inclusive a nós. E a consciência cósmica, que é Deus, criou a nós e nos deu a nossa consciência. Então, nós temos consciência. E aí entra a outra parte da reflexão muito importante. Criações fluídicas. Criações fluídicas precisam ter consciências para que elas existam, porque a matéria-prima já existe. A matéria-prima, que é o fluido cósmico universal, ele já está aqui imerso em todos os ambientes. Não existe nada que esteja vazio. O todo está em tudo. Essa energia, que também foi criada por Deus, está em tudo que existe, inclusive aqui entre nós. Nós não estamos aqui num vácuo. Não. Nós estamos imersos nessa energia. Ok? Então, nós temos uma consciência e nós temos a matéria-prima. Essa matéria-prima, que é o fluido cósmico universal, não foi criado exclusivamente pela doutrina espírita, tá? Allan Kardec, ele trouxe esse conceito para o mundo ocidental. Não só ele, também outras frentes trouxeram, como por exemplo a teosofia, que foram beber lá nas águas dos orientais, né, e trouxeram também, tá, esse conceito. Porém, as antigas civilizações orientais já estudavam isso há mais de 5.000 anos atrás. Então, esse fluido também é conhecido como prana lá na Índia, né? Ki no Japão, por isso que chama Aikido, aquelas lutas, o Ki, né? Vem da energia, tá? O Ki no Japão, o Chi na China, entre outros nomes aí. Tem muitos nomes, tá? Para esse fluido. Mas a gente vai falar de fluido cósmico universal, que é o que a doutrina, é o nome que a doutrina espírita trouxe. Ok? Então, nós estamos aqui com as nossas consciências. Consciências humanas. E temos a matéria-prima. O que nós criamos? Como funciona esse processo da criação, já que nós somos consciências? E até Jesus, ele deu uma dica para a gente. Ele disse assim: sois deuses. Por que nós somos deuses? Simplesmente ele quis dizer que nós criamos com as nossas mentes. Então, para a consciência cósmica
criar tudo que existe, houve um pensamento. Um pensamento que primeiro, no plano abstrato, pensou e que depois concretizou. E acontece da mesma forma conosco, que somos criadores também. Isso pode nos encher de orgulho, não é? Nossa, somos criadores, podemos fazer tantas coisas, já que nós somos criadores. O problema é que nós, seres humanos, ainda estamos engatinhando nessa arte. Nós não vamos ser como Deus hoje, apesar de termos esse potencial, porque Ele mesmo nos deu esse potencial. Porém, se a gente for observar tudo que existe, tudo que nós criamos com a nossa mente, a nossa consciência, nós vamos ver que não é tão perfeito assim. E nós estamos criando o tempo todo, tá? Então, existe algo chamado formas pensamento. Eu falei que precisa de um pensamento para criar, certo? Então, tudo que foi criado, o que é criado, qualquer coisa, o nosso celular, o nosso computador, tudo que existe aqui que nós criamos, precisou estar numa mente primeiro e numa abstração da mente. Então, primeiro é abstrato para a gente. Nós temos a ideia de algo. E essa ideia, ela pode vir de forma consciente ou de forma inconsciente. Esse que é o problema. Aí que começa a entrar a grande questão das nossas criações, tá? Então, até aqui eu espero que esteja tudo bem, que o entendimento esteja ok com todo mundo que está aqui me ouvindo, tá? Porque nós vamos falar um pouquinho, então, sobre esses pensamentos que são tão importantes para nossas criações, para aquilo que a gente cria. Nós criamos formas pensamento e como isso se processa na nossa vida. Bem, tudo aquilo que a gente sente com força, tudo aquilo que tem importância para a gente, tudo aquilo que faz parte, quase parte da nossa vida mesmo, do nosso ser, que aquilo é muito importante. E nós vamos criando isso, esses sentimentos, muitas vezes esse processo emocional, né, antes de virar sentimento, ele ainda é um processo emocional. Então, não importa se são emoções ou se são sentimentos, tá? Isso acontecendo sempre de forma frequente vai causar o quê? Pensamentos. Então, nós vamos sentir e nós vamos pensar. Essa união de ações que nós fazemos o tempo todo, tá? Que nós agora, nesse momento, nós estamos olhando para esses aspectos. Nós estamos refletindo sobre isso, mas a gente faz isso o tempo todo. E olha só, nós nem pensamos sobre criações, o que nós estamos criando. É tudo automático, não é verdade? Então, se nós temos revolta ou mágoa de alguém, por exemplo, e aquilo fica em looping na nossa cabeça, e o tempo todo a gente está lá visitando aquela mágoa, e o tempo todo nós estamos voltando a sentir tudo de novo. Olha esse processo, o que, que acontece? Eu sinto no meu processo emocional, eu penso e eu vou agir de alguma forma. Ou eu vou me irritar com alguém na minha casa, ou eu vou ficar de mau humor, porque sempre vai ser esses três processos. Alguma coisa vai acontecer em ação. É o sentimento, o pensamento e a ação. Esse processo, que é contínuo muitas vezes na nossa vida,
vai se fortalecendo, tá? Então, essas formas de pensamento, vamos supor, de raiva. Raiva de alguém. Ou pode ser de algo que a gente quer muito, uma ambição, porque ambição é outra coisa, né? Que nós, que nos motiva. Agora, depende da ambição. Às vezes é uma ambição mais tranquila, né? Nós queremos algo, vamos perseguir esse objeto do nosso desejo, temos ambições, tudo bem. E quando isso começa a ficar forte demais, o que acontece? Eu vou fazer coisas que às vezes nem são tão éticas. Pode ser que eu faça, para que eu atinja o meu objetivo. E uma série de outras ideias que a gente pode ter, tá? Isso em relação aqueles aspectos emocionais mais densos, porque os aspectos emocionais densos, eles estão muito presentes na nossa vida. Nós temos muitos processos também de amor, de fraternidade, e é a mesma coisa. Quando nós estamos imbuídos de amor, por exemplo, eu estou aqui dando uma palestra, né? Eu gosto muito de fazer isso, de falar sobre esses assuntos. Então, isso está gerando um sentimento, pensamentos que estão caminhando para a direção onde eu quero que eles vão e ações que é o que eu estou falando. Isso também vai gerar o quê? Pensamentos e que conforme eu vou fortalecendo esses pensamentos, eles vão se formando aqui na minha aura mental e eles vão pairando. Os ocultistas, eles dizem que pensamentos são coisas. Por quê? Eles são coisas mesmo. Lembra que eu falei que matéria é energia condensada e energia é matéria em forma radiante? É isso. Eu estou pensando, estou sentindo, eu estou gerando uma energia que está criando. Olha, isso é um grande alerta para todos nós. E não só para vocês, para mim, aqui o tempo todo que eu estou falando. Porque eu também, não é o tempo todo que eu estou aí vendo o que eu estou pensando, observando o que eu estou sentindo. Acaba sendo muito no automático. Nós precisamos nos adaptar, nos acostumar a novos hábitos de pensar, sentir. Porque o que a gente pensa e sente e, consequentemente, age, é o que a gente está criando primeiro naquele processo mais abstrato. Lembra que eu disse que nós temos primeiro o processo da criação. Primeiro ele vai de um processo abstrato para depois ele começar a ficar mais concreto. Então, o nosso abstrato é quando a gente começa a fazer aquele carinho naquelas nossas questõezinhas que a gente fica dando tanta atenção. Ou então, aquele sentimento maravilhoso de fraternidade, de amor a um filho, e que a gente também fica dando atenção. Então, da mesma forma que um pensamento ele pode ser denso, ele também pode ser sutil, porque energia, gente, não é boa e nem ruim. Energia é só energia. É igual energia elétrica. Se a gente colocar o dedo lá no interruptor, a gente vai levar um choque. Mas, sem energia, estaríamos aqui fazendo essa palestra? Sem internet, que depende de uma energia, nós não estaríamos fazendo palestra. Então, é a mesma coisa energia, tá? Em relação ao campo energético, aquilo que a gente vibra o tempo todo, né? Então, não adianta nós fazermos cursos, ouvirmos palestras, ouvirmos vídeos, lermos livros, e todos eles dizendo as mesmas coisas. Olha, você tem que pensar positivo, porque se você pensar positivo, você vai atrair coisas positivas. Aí a pessoa acha que é muito simples assim. Ah, é simples assim. Vamos pensar positivo, tá? Dentro
do serzinho, existem coisas, muitas vezes, que ele não olha, ou quase sempre ele não olha. Esse ele somos todos nós, tá? Dentro do nosso inconsciente estão guardados sentimentos que nós nem imaginamos, conteúdos que nós nem imaginamos. Então, às vezes, a gente não consegue pensar positivo, porque existe algo dentro de nós que fica nos sabotando. E aí não adianta. Não adianta pensar positivo e falar coisas positivas da boca para fora. Precisa ser algo genuíno. Por isso que hoje em dia se fala tanto em autoconhecimento. Se fala muito em autoconhecimento, porque esse é o único caminho. Então, nós estamos aí estudando, um grupo estudando a grande síntese, né, do Pietro Baldi, e nesse livro ele também fala a mesma coisa. O único caminho é o caminho do conhecimento de si mesmo. A outra expositora, na palestra de terça-feira, também falou sobre conhece-te a ti mesmo. Eu achei incrível, porque tinha tudo a ver com essa palestra de hoje. Parece que havia uma preparação ali para agora esse tema. Então, quem não viu a palestra dela, eu sugiro que veja. É bem interessante as coisas que ela também fala. Então, nós temos que pensar muito, porque os pensamentos, eles não ficam só pairando aqui na nossa aura mental. Se são pensamentos densos, eles fecham toda essa parte nossa aqui, esse nosso chakra, que é um centro de energia que nós temos aqui no topo da cabeça e que recebe todas as energias do alto, da espiritualidade, aquelas energias mais sutis que nós precisamos para sobreviver. Então, esses pensamentos densos que nós criamos e que ficam aqui pairando, e se um clarividente olhar para a gente, vai conseguir ver, e mais, a espiritualidade inteira que focar na gente vai ver. Eles estão todos aí, eles podem ver o que a gente pensa. O nosso RG espiritual é a nossa energia. Nós somos reconhecidos pela nossa energia. Então, uma entidade extrafísica vai nos reconhecer, mesmo que nós estivermos com uma outra aparência física hoje, ele vai nos reconhecer pela nossa energia. Assim que ele nos vê, mesmo que eles vejam uma pessoa diferente, não importa. A energia já vai demonstrar quem somos nós. Se nós não mudamos nada, né? Agora, se a gente já mudou muito, já vai ficar difícil para ele, porque ele não nos conhece hoje. Então, olha só a importância da gente mudar, da gente melhorar. Olha a importância disso. Aí eu vou mostrar para vocês uma imagem, duas imagens. Aliás, três. Só que antes eu quero saber, Sandra, quanto tempo eu tenho? Até que horas eu posso falar, Sandra? Que agora eu fiquei até perdida. Tô esperando a resposta, tá, Sandra? Temos esse livro aqui, ó. Não sei se vocês conhecem. Formas Pensamento, de Annie Besant e Leadbeater. Esse é um livro muito usado para estudar sobre formas pensamento, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, essas fotos, essas imagens aqui, elas foram feitas a partir da visão de alguns clarividentes, tá? Então, olha, essa primeira imagem, espero que todos consigam ver. Aqui, ó. É a ambição. Aqui a mesma coisa, ambição elevada. E essa daqui, ó,
Essa aqui parece um raio aqui do lado, aqui. Eu tô perdida aqui na imagem, aqui, ó. Essa daqui é uma imagem de uma forma mental de raiva. Então, olha, é um raio mesmo. E esse raio fica aqui, ó. E outros tipos. Agora vamos ver uma boa, né? Uma boa agora. Eu separei aqui para mostrar para vocês. Quando vocês estão lá no centro, 15 minutos. Eu só tenho 15 minutos? Não acredito. Olha, gente. Vamos pensar que esse lugarzinho aqui, ó, é o centro. E quando tá todo mundo lá, orando, na palestra, fazendo vibrações de amor, se forma no duplo desse local todas as formas de pensamento que as pessoas estão gerando naquele momento. Então, olha a importância, tá? De mudarmos alguma coisa no nosso dia a dia. Aí nós temos, assim, uma informação trazida aqui da Obras Póstumas. Os pensamentos são ondas ou raios que se cruzam sem se confundir. Então, vamos pensar que aqui entre nós agora existem muitos pensamentos se entrecruzando o tempo todo. Mas não se misturando. Que pensamentos que se misturam? Aqueles que têm uma sintonia. É como se fosse uma rádio, né? Quando você sintoniza na rádio, é a mesma coisa. Então, pode ter todo tipo de pensamento aqui, porque pensamento é assim. Ele viaja através do fluido cósmico universal. O fluido cósmico é o veículo dos pensamentos. É o que lá nas obras póstumas eles chamam de telegrafia do pensamento. Olha que interessante. Eles chamam de telegrafia do pensamento. Por quê? Eu penso em algo, inconscientemente, eu direciono para algum lugar. Se eu penso bem de alguém, estou direcionando para alguém. Se eu penso mal de alguém, a mesma coisa. Se eu penso em um lugar, a mesma coisa. Esses pensamentos vão através do fluido cósmico universal. Eles se direcionam para lá. Então, o que acontece com essa questão dos pensamentos estarem aqui entre nós? Nós aqui nesse momento, mesmo que estejamos longe uns dos outros, estamos em conexão de pensamentos nesse momento. Porque o pensamento, essas ondas, elas não podem ser presas em nenhum lugar, elas não encontram obstáculo, elas vão e elas penetram o que elas precisam penetrar, atingir. Porém, é preciso que haja uma sintonia entre as pessoas que estão sentindo. Como nós estamos aqui hoje unidos, no mesmo pensamento, estamos refletindo sobre as mesmas coisas, os nossos pensamentos estão se unindo e as coisas que eu sei, automaticamente, mesmo que eu não esteja falando, as coisas que eu sei estão pairando por aí até vocês, as coisas que vocês sabem estão pairando aqui por cada um de nós, os pensamentos estão como que se influenciando. Nós, de certa forma, estamos numa reunião e nós estamos nos ajudando, mesmo que a gente não acredite nisso. Isso está acontecendo. E aí, com o passar do tempo, depois de uma reunião como essa, por exemplo, se nós estivermos focados na reunião e sintonizados com o que foi dito, os pensamentos de todos esses que estiveram assistindo estão se influenciando e a gente está aprendendo uns com os outros. Então, olha só a importância
de se trazer um tema como esse. Boa noite a todos que estão chegando agora, tá? Então, gente, nós estamos com realmente um poder nas nossas mãos, um poder do pensamento. Imaginem só a consciência cósmica, Deus, o poder que existe desse ser que a gente não pode definir, não temos como definir Deus, né? Fica difícil definir com palavras. Mas ele nos deu a consciência. E Deus tem a consciência. Olha o que nós temos nas mãos, a responsabilidade. E se nós estamos aqui nos influenciando de forma positiva, eu com os meus pensamentos, vocês com o que vocês estão pensando agora, isso que vocês estão pensando agora, está indo por essa egrégora que se forma nesse momento. E todos estão acessando. Então, vocês já imaginaram quando se reúnem pessoas para falar coisas pesadas, coisas densas, coisas fúteis? O que acontece? A nossa responsabilidade quando a gente está nesse meio de seres que se ocupam, né, em ou criticar pessoas de forma destrutiva, porque crítica nem sempre é positiva. A crítica é preciso ter muito cuidado para fazer, porque uma crítica pode ser destrutiva, pode destruir um objetivo de uma pessoa, pode deixar a pessoa desmotivada. Então, nós temos que pensar nas coisas que a gente fala, que a gente sente, pensa e diz. E nós, nesse momento que estamos em casa, presos, né? Estamos presos dentro de casa. Nessa pandemia, que já dura meses, desde março, né? Metade de março até agora, e não sabemos quando ela tem o fim. Então, nós estamos todos esses meses muito mais dentro de casa do que fora. Então, se nós estamos aqui hoje refletindo sobre a força do pensamento e essas criações fluídicas, que eu só dei um exemplozinho aí para vocês, tentei mostrar nas imagens. Muitas vezes são imagens que se criam que não tem uma forma conhecida aqui. Não existe nada parecido. Por exemplo, se eu pensar só num carro, por exemplo, em um carro, eu vou criar um carro aqui na minha aura mental e vai aparecer um carro. Mas se eu tiver sentimentos que são meio indefinidos, que não existe nada aqui nas nossas criações que defina esse sentimento, por exemplo, o amor, não existe nada que defina esse sentimento. O ódio, o que tem aqui? Olha, esse celular aqui, ó. Ah, esse aqui é o ódio daqui para frente. Não, não existe. Então, que criações que se formam? Criações de acordo com o que gera esse sentimento. Que aí os clarividentes, quando eles enxergam, eles vão precisar entender o que é aquilo. Por isso que em muitos trabalhos dessas literaturas, né, que estudam formas de pensamento, acabaram colhendo informações com esses clarividentes, para saber o que a maioria falava, o que a maioria trazia sobre isso, certo? Então, nós temos que pensar agora que nós estamos muito tempo dentro de casa. E como é importante que nós cuidemos do ambiente da nossa casa, porque a gente está aqui o tempo todo. E outra, tudo que a gente pensa e sente acaba grudando em todos os móveis, nas paredes, em toda a parte material da nossa casa, fica impregnado com as energias que a gente projetou para o ambiente. Nós e todos da nossa família. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência de que existem sim as formas de pensamento, que nós temos um interior, o nosso interior para cuidar.
Ao invés de se preocupar com a vida de outras pessoas, a gente tem, nossa, uma vida misteriosa para olhar dentro da gente, que precisa ser olhada. Então, toda vez que a gente tiver raiva de alguém ou de alguma situação, ao invés de focar nesse alguém, nessa situação, por que a gente não foca na gente mesmo? O que faz a gente sentir tudo isso? Por que a gente sente tudo isso? E buscar esses porquês dentro de nós. As respostas estão dentro de nós, não estão fora de nós. Fora de nós estão as nossas reações ao mundo exterior. Dentro de nós estão os motivos. Então, temos que atentar quanto a isso. Como está o ambiente da nossa casa? O nosso lar? O que nós temos feito para melhorar esse ambiente? Será que a nossa família sabe da necessidade da gente manter uma energia saudável no nosso lar? Nós precisamos atentar quanto a isso. Muitas vezes ficamos deprimidos dentro de casa, reclamando, entristecidos, nervosos com essa situação principalmente. Tem a questão também financeira, que tem pegado muita gente, dificultado a vida de muita gente. A questão financeira tem sido terrível. Muitas pessoas que perderam o emprego, que têm os salários reduzidos, que não conseguem pôr comida no prato. Mas não adianta, gente. É terrível, sim. E todos nós estamos passando por isso. Uns de uma forma mais dura, outros de uma forma mais amena. Então, uma coisa muito, muito séria. Nós não somos uma ilha. É ilusão achar que se a gente resolver o nosso lado, então tá tudo bem. Aquele lá tá de um jeito, aquele outro tá do outro jeito. Puxa, mas pelo menos eu estou assim. Ai, que bom. Não. Muitas vezes, o que a gente precisa fazer em prol do outro é orar por ele. Deixa eu ver aqui o que a Sandra colocou. Sandra, você me avisa quando for para terminar, por favor? Eu tô perdida aqui na hora. Então, nós não somos uma ilha. Isso é algo que me toca muito. No último estudo que nós fizemos, inclusive, sobre a grande síntese do Pietro Baldi, nós também tocamos sobre nesse assunto e me veio aqui agora, né? E eu acho que não veio à toa, tá? Se nós todos somos energia, a mesma energia, se nós estamos aqui pensando e estamos nos influenciando, se nós estamos aqui sentindo o que a gente sente, pensa e faz, vai gerando formas de pensamento, características. E se isso pode afetar a minha vida e cria tudo que existe ao meu redor, então eu também estou afetando outras pessoas. E essas outras pessoas também estão me afetando, então não tem essa de somos uma ilha, tá tudo bem aqui, então tá bom. Não. Nós temos que fazer algo. Nós temos que ter um compromisso com a espiritualidade. Nós temos que ser ativos com a espiritualidade. De que jeito? Aí, a Cris, que deu a palestra na terça-feira, falou muito bem, adorei o que ela falou. Mas eu faço tão pouco, eu não sei nada, eu só sei lá, a única coisa que eu posso fazer talvez seja orar. Ok. Maravilha. Como você pode orar? Você vai fazer o quê na sua oração? Aí deixa eu ir lá correndo, deixa eu fazer minha obrigação. É assim? Então, essas coisas nós temos que analisar na nossa vida.
Não adianta ser cristão, seguir a doutrina espírita, seguir uma filosofia espiritualista e a gente ficar parado, com ideias rasas, só fazendo a nossa parte ali. Ah, eu vou fazer o evangelho, tá bom. O evangelho, ótimo. Mas e aí, o que mais você faz? Porque a gente tem que lembrar, não somos uma ilha. Tudo que nós fazemos afeta o nosso entorno, afeta as pessoas que nos rodeiam e vice-versa. E se eu realmente crio pensamentos que geram imagens aí, energéticas, e que isso faz com que eu vou atraindo coisas parecidas, é algo para se pensar. Então, a pergunta: como anda a nossa vibração? A nossa média vibratória? Como anda isso? Já paramos para analisar do início do dia até o final do dia? Qual é a maioria de sentimentos que a gente tem? Qual é o sentimento que mais predomina? É irritabilidade? Aí a gente fala, ai, hoje estou muito irritado. Chega amanhã, irritado de novo. Não tem paciência com as pessoas. Não tem paciência com o filho, com o cachorro, o gato. Ah, mas é que eu tenho um gênio difícil. Se tem gênio difícil, mas me desculpa. Isso não faz você alguém melhor. E os seres humanos, eles precisam ser melhores. Não adianta. Nós não temos para onde correr. A única forma de nós sermos felizes é que todos os outros à nossa volta também sejam felizes. Por isso é uma opinião minha. Não, nada do que eu digo aqui é verdade absoluta, tá? Tudo baseado em vivência, estudo, certo? Então, nada é verdade absoluta aqui. As pessoas vão discordar, outros vão concordar. Mas, na verdade, eu acho que o ser humano não vai conseguir ser feliz enquanto existir tristeza no mundo. Ele pode ser feliz ele com ele mesmo, por ele ser hoje quem ele é realmente, por ele conhecer as suas sombras e parar de escondê-las, ser quem ele é de verdade, e não que uma sociedade fica lá forçando que as pessoas sejam. Então, a gente pode ser feliz, essa pequena felicidade interna de sermos quem nós somos. Mas a partir do momento que a gente já está fazendo esse trabalho interior, não tem jeito, a gente vai incluir o próximo. Segundo Robson Pinheiro, ele disse que a Madre Teresa de Calcutá, ela poderia ir para um orbe mais avançado. Porém, ela não escolheu isso. Ela escolheu ficar no planeta ou nas moradas, né? Onde existem sofredores. Porque ela quer ajudar esses seres a se levantarem, a se erguerem. E não só ela, como muitos. Então, quanto mais a gente mergulhar dentro da gente mesmo, se descobrir, se amar, 3 minutos. Quanto mais a gente se amar, mais nós vamos querer ajudar o nosso próximo. Não tem jeito. Então, o nosso compromisso é conosco e com quem está ao nosso redor. Esse é o nosso compromisso. E fazer o melhor, olhar para a nossa vida, ver como andamos aí pensando, o que nós andamos criando com as nossas mentes e buscar formas
formas de melhorar isso. Então, agora que já está praticamente na hora de acabar, tem muita coisa para falar, tá? Mas, infelizmente, o tempo é curto, tá? Eu tenho lá no meu canal, é o PK Cursos e Terapias, tá? Eu fiz um estudo com o pessoal, inclusive a Sandra participou, de autoconhecimento. Quem puder dar uma olhadinha lá, tem bastante conteúdo que a gente discutiu, bastante conteúdo legal, tá? Tem também uma série que eu estou fazendo de bioenergias, energias e bioenergias. Eu estou aos poucos destrinchando esses assuntos, tá? De forma bem didática e simples, principalmente para as pessoas que não estão ainda acostumados com esses temas, tá? Porque pessoas que sabem, né, não precisam disso, tá bom? Então, essa é a minha contribuição, uma das minhas contribuições para os meus irmãos, ok? E eu gostaria de convidá-los a fazermos uma prece e pedir também que, se vocês quiserem, né, tiverem vontade, colocarem aí uma garrafinha de água, um copo de água, tá? Nós vamos fazer uma prece. Vou colocar minha aguinha aqui. E antes dessa prece, ou no momento que eu achar melhor, eu vou dar um passe coletivo, tá bom? No pessoal que está aqui me assistindo e que nós estamos tão interconectados, ok? Então eu vou dar esse passe coletivo. Eu sou reikiana, tá? E sou passista, então eu posso dar um passe coletivo em vocês, ok? Então o que eu peço é que todos vocês agora, nesse momento, se unam junto comigo, que nós sejamos agora aquela egrégora. Lembra aquela egrégora que eu mostrei lá do centro, aquela abóboda linda, luminosa? Então, nós vamos ser essa egrégora. Não importa a distância que nós estejamos. Isso não importa nada, ok? Vamos nos conectar e aí eu vou dar um passe coletivo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos. Sentir a espiritualidade que aqui se encontra. Abrirmos os nossos corações. Pedir aos mentores da casa, do Chico Xavier, que nos acolhe com tanto amor, que possam, nesse momento, dirigir e nos proteger neste momento de finalização da nossa palestra, que possamos, com a ajuda deles, sermos melhor, que possamos abraçar o nosso próximo, darmos o que temos de melhor, o nosso amor, o nosso ouvido, a nossa compreensão, o nosso ombro, que possamos não julgar. Não sabemos o que se passa com as outras pessoas. Mal sabemos o que se passa conosco mesmo. E com esse olhar compreensivo, vamos nos abraçar juntamente com a espiritualidade amiga que aqui se encontra e dizer a eles: queremos ser trabalhadores da luz. O que podemos fazer? Pode ser que não saibamos o que fazer. Vamos perguntar a eles. Eles saberão. Nem que seja durante o sono, nos colocarmos à disposição da espiritualidade nesse momento
tão complicado. E assim, nesse momento de amor, vamos receber um passe onde eu sou o canal e a espiritualidade está aqui para oferecer para todos nós a sua energia de amor, de paz e de esperança. Nesse momento, então, estamos finalizando esse nosso trabalho de amor que dedicamos a todos aqueles que precisam e que a espiritualidade possa levar as nossas energias para aqueles que precisam e que possamos estarmos muito melhores do que chegamos e agradecidos sempre. Que assim seja. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenha sido bom para todos vocês, que possamos nos ver novamente numa próxima. Foi muito bom estar aqui, viu, gente? Obrigada.